pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Polly, do Entre Livros e Personagens, e eu tô aqui hoje para indicar algumas leituras pro Natal. Eu não sei vocês, mas eu sou apaixonada por essa época, pelas luzes, pelas cores, pela união da família, para poder trocar presentes, para poder estar junto naquele momento, nem que seja naquela noite ali, desejando coisas boas uns para os outros, e até mesmo pelo sentido religioso do nascimento de Jesus e tudo que ele representa pra gente. E recentemente eu andei postando uma resenha de um livro que se passa no Natal lá no blog, recentemente não, tem alguns meses na verdade, e muitas pessoas comentaram a seguinte frase: adorei a indicação, mas vou guardá-la para o Natal. E eu percebi que muitas pessoas gostam sim de ler livro de acordo com aquela época em que ele se passa e que a gente está vivendo, né, no caso. Por exemplo, várias pessoas leram muito livros de terror no Halloween, então eu resolvi separar livros que se passam no Natal, dos mais variados tipos, na verdade. Tem HQ, eu acho que é HQ que chama. Tem livro policial, tem de tudo um pouco, então vem que eu vou mostrar pra vocês as minhas indicações. O primeiro livro que eu tenho pra indicar pra vocês não tem lá um clima muito natalino não, que é o Natal de Poirot, da Agatha Christie. Poirot tá passando o Natal em um vilarejo, vai passar o Natal, e na véspera do que ele acreditava ser uma véspera de Natal tranquila, acontece um assassinato nesse vilarejo, que o Sr. Lee, que é o chefe, né, da família Lee, acaba sendo assassinado de forma brutal e ele é degolado na sua biblioteca. E ao contrário do que o Poirot imaginava, ele chega lá e não vê tristeza nas pessoas, assim, desconfiança. Porque todo mundo ali tinha raiva, ressentimento daquele senhor que foi morto, e todo mundo ali teria motivos para fazê-lo, para cometer o assassinato, motivos, né, entre aspas. Então ele vai ter que ficar ali naquele âmbito familiar e tentar descobrir qual deles foi o responsável por aquele assassinato. E é um livro muito bom, vale muito a pena a leitura. Para quem curte um gênero policial e gosta de livros que se passam no Natal, nessa época, para realizar a leitura, fica aí minha primeira sugestão. A minha segunda indicação de livro natalino é o Caderninho de Desafios de Dash e Lily. A Lily é uma garota que ama o Natal, que ama essas festividades, e ela vai passar pela primeira vez o Natal sozinha com o irmão em Nova York, porque a família toda se dispersou. E ela tá super chateada com isso, e o irmão, para tentar tirá-la do pé dele, para ele poder passar essas festas de fim de ano com o namorado, ele ajuda ela a montar um caderninho de desafios e deixar na livraria favorita dos dois, para quem encontrar talvez possa ser, né, uma companhia, uma pessoa especial para Lily nesse Natal e no Ano Novo. Só que acontece que quem vai encontrar esse caderninho é o Dash, que é a pessoa mais avessa a Natal e Ano Novo e essas festividades, que inclusive deu uma desculpa pro pai e pra mãe para passar o Ano Novo e o Natal ali sozinho em Nova York. E os dois vão se conhecendo, vão conhecendo coisas um do outro, vão confessando coisas que machucaram eles ou que fizeram eles felizes durante a vida. E é uma leitura muito agradável, não tem nada assim wow no livro, mas é um livro muito bom, que vale a pena para essa época de ano, de fim de ano, porque dá, né, aquele sentimento bom no final da leitura. E eu acho que é isso que eu busco mais no Natal, então resolvi deixar essa indicação. Nessa mesma pegada de livro mais fofinho, assim, que te deixa com um sentimento bom no final da leitura, para esse fim de ano, eu tenho a indicação de Anjos à Mesa, da Debbie Malcomber, eu acho que é assim que fala o nome dela. E aqui é uma história mais diferente, porque nós temos 4 anjos da guarda, ou 4 anjos embaixadores da oração, que é como eles são chamados aqui, que são a Shirley, o Goodness, o Mercy e o Will. O Will, ele é um anjinho novo, e esses 3 outros anjos que estão treinando ele resolvem levá-lo para conhecer o comportamento humano na Times Square no Ano Novo. Aí vocês já sabem que isso não vai prestar, né? Porque cada um se dispersa com uma coisa maravilhosa que eles encontram ali, e o Will vê 2 pessoas sozinhas na multidão e ele decide que vai juntar os dois. Só que não era a hora, o destino já tinha preparado o encontro daquelas 2 pessoas para depois, e eles acabam se encontrando, se desencontrando e ficando com... deixando uma má impressão, no caso, né, sobre a história dos dois. E dali a um ano, já mais nessas épocas de Natal, eles se reencontram, mas aí, né, será que ainda é opção, né, será que ainda existe uma chance deles ficarem juntos ou foi arruinada porque eles se conheceram antes da hora? Esses anjinhos vão ter que fazer de tudo pra juntar os dois e pra provar que eles ainda podem ficar juntos sim e merecem um final feliz juntos. E é muito legal também, gente. Esse livro aqui é muito engraçado, é muito bonitinho e vale muito a pena a leitura. A minha quarta indicação de livro, na verdade, não é um livro que se passa no Natal, mas é um livro que eu gosto muito de ler no Natal, que é O Pequeno Príncipe. Eu vou me
abster de falar o nome do autor, porque provavelmente eu vou pronunciar errado. Mas é um livro que eu gosto muito de ler no Natal, porque ele passa mensagens muito boas e talvez nos ajude a ser um ser humano um pouquinho melhor durante o ano, nos faça repensar nas nossas atitudes, nas nossas escolhas. E aqui a gente vai ter um príncipezinho que encontra com um piloto que caiu, né, de avião no deserto. E ali eles vão ter mensagens sobre amizade, sobre julgamento do próximo e de si mesmo, sobre as consequências dos seus atos. Enfim, são várias mensagens que o autor passa aqui através de uma história que é considerada infantil, mas que pra mim é pra todas as idades, que eu acho muito importante a gente refletir no fim de ano. E se você não leu ainda, leia, porque é uma leitura, eu acho que meio que obrigatória pra vida. E se você já leu, é sempre bom reler nessa época do ano, eu gosto muito. Então fica a minha quarta indicação. A minha quinta indicação é um mangá, na verdade, que é O Estranho Mundo de Jack. Na verdade, eu recomendo o filme também, porque eu acho uma gracinha, uma das minhas animações favoritas da vida. E aqui, cada época do ano tem uma cidade, né, que desenvolve aquela época. Por exemplo, tem a cidade do Natal, onde eles ficam responsáveis o ano todo por produzir o Natal. O Jack é do Halloween, eu acho que fica meio óbvio. E o Jack tá cansado de fazer o Halloween porque ele é muito bom naquilo e aquilo já não representa mais nenhum desafio pra ele. Então ele acaba parando sem querer na cidade do Natal e fica maravilhado com as luzes e com o clima. E ele quer fazer o Natal. Então ele decide que aquele ano quem vai fazer o Natal é a cidade do Halloween. E é claro que, né, isso ia dar confusão e é uma história super bonitinha, super engraçada. E eu acho que vale muito a pena. Se vocês não acharem esse mangá pra comprar, pelo menos assistam o filme, tem no Netflix e eu tenho certeza que vocês vão amar. Agora, se você não vai ter tempo de ler um livro inteiro nessa época de Natal, fica a minha última indicação pra vocês, que eu já fiz pensando exatamente nisso, que foi O Presente do Meu Grande Amor, que ele foi organizado pela Stephanie Perkins, mas são vários autores, eu não vou falar todos, ó. Estão todos esses aqui em cima. E cada conto aqui, no caso de cada autor, se passa com um Natal de religião diferente, em climas diferentes. Alguns envolvem magia, outros não. Então, assim, é uma coisa muito fofa, tem cada história linda aqui. Então, se você não tiver o tempo de ler um livro inteiro, você pode ler um conto desses que vai te deixar feliz, que vai te deixar satisfeito. E nesse clima de Natal. E eu, como sou uma pessoa muito boa, resolvi separar os meus favoritos pra vocês, que eu acho que vale muito a pena ler, pro caso de vocês não terem muito tempo de ler todos, não é mesmo? Ó, eu gostei muito desse Meias Noites, da Rainbow Rowell. Eu adorei o conto dela, achei super bonitinho. É o primeiro. Eu gostei muito também do Que Diabo Você Fez sobre Hot, que é da Gayle Forman. Esse aqui, por causa de eu ter falado o nome errado, né? Eu gostei muito também, super divertido, super bonitinho, o final dele é uma gracinha. Eu gostei muito também desse Balde de Cerveja e Menino Jesus. Eu achei que eu não ia gostar por causa do nome, mas eu acabei gostando. É da Mira Missantile, eu acho que é assim que fala o nome dela. Gostei muito também Bem-vindo a Christmas, Califórnia, que também é um amor. Esse aqui eu acho que é o meu conto favorito do livro todo. É muito bonitinho. E Estrela de Belém, da Ellie Carter, também é um dos meus contos favoritos do livro. E eu acho que é o que tem a pegada mais Natal, assim, que a gente conheça, entendeu? Então, assim, é um conto que eu gostei muito também. Claro que o livro todo é recomendado, mas eu resolvi separar os meus favoritos pra vocês terem mais ou menos uma ideia do que ler, caso não dê pra ler o livro todo, né, como eu já falei. E essas são minhas indicações de livros que se passam no Natal, com clima natalino, ou com mensagens importantes pro Natal pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês leiam alguns desses. Se leram já algum, comentem aí embaixo o que vocês acharam da indicação. Se tem mais algum que vocês acham que eu deveria ler nessa época do ano, deixem os comentários aí também, que eu vou adorar conferir algumas leituras com esse clima natalino. E é isso, pessoal. Um beijo e até o próximo vídeo.